SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre delação premiada. Na verdade é um assunto que está em alta, tem a Operação Lava Jato, então é uma questão bastante discutida na mídia e muita gente nem sabe do que se trata. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Yuri Félix. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Daniel, boa noite aos amigos que nos assistem por todo o Brasil e, como você falou, o debate da delação está na ordem do dia, está na pauta jurídica e na pauta política do nosso país e vamos fazer uma conversa aqui hoje. Os colegas, espero esclarecer as dúvidas dos colegas que nos assistem. Legal, muito importante isso. Doutor, na verdade existem termos, tem até aqui na pauta para mim, mas seria delação premiada, colaboração premiada, existe alguma diferença ou é só terminológica? Não, o que aconteceu, Daniel, e também para esclarecer aos colegas, que o termo que ficou consagrado, e isso em inúmeras leis, na 7492, que é uma lei da década de 80, 86 mais precisamente, que é a lei de crimes contra o sistema financeiro. Já era prevista a delação premiada. Certo. Na lei 8072 de 90, lei dos crimes hediondos, já era prevista a delação premiada. Só que muito do mundo jurídico, muito se questionou e se questiona até hoje, aspectos éticos da delação, e muitos colegas advogados, né, Daniel, você conhece bem os colegas, passaram a apelidar o Instituto de Traição Premiada, fazendo um trocadilho de traição premiada. E, no sentido, tentando afastar essa pecha de uma traição, de algo negativo, o legislador, na edição de uma lei em 2013, é importante frisar isso, certo, a Lei 12.850, passou a denominar esse instituto de colaboração premiada. Então esse giro terminológico, essa mudança de nomenclatura ocorreu na legislação em 2013 por conta da edição da Lei 12.850. Mas no frigir dos ovos tudo é a mesma coisa? Sim, tá bom, Yuri, mas qual a diferença? Na prática a mesma coisa. E explica pra gente como é que funciona. Isso é uma técnica de investigação? Isso é algo que depende de uma autorização judicial, o Ministério Público quem pratica, o delegado, como é que funciona? Sim, a denominada colaboração premiada, ele é o que a gente enquadra dentro do estudo do processo penal, dentro da dogmática processual, a gente denomina como um meio oculto de prova. Certo. São esses meios ocultos de prova, que são a delação, a colaboração premiada, a interceptação telefônica, a escuta ambiental, são os denominados meios ocultos de investigação ou prova. A colaboração premiada, ela pode ser utilizada, isso nos termos da nova lei, ela pode ser utilizada em sede de investigação, pode ser também utilizada durante o processo, na instrução criminal, né? Os colegas não são do direito. Isso ocorre desde o oferecimento da denúncia, quando o Ministério Público formula a acusação contra o indivíduo cometeu crime A ou crime B, até a sentença. E mesmo após, quando não caiba mais nenhum recurso, ou seja, no trânsito em julgado, a delação também pode ser utilizada, a colaboração premiada. É mesmo? Sim. Mesmo com o encerramento? Mesmo com o encerramento. Não sei se você se recorda, Daniel, você que acompanha bem a pauta política do nosso país, mas muito se falou por ocasião do julgamento da ação penal 470, né, o mensalão, certo, que após a condenação de Marcos Valério, a mais de 40 anos de pena, ele faria um acordo de colaboração. Muito se falou sobre isso, que ele faria um acordo, não faria. Salvo engano, isso chegou até a sair na Isto É. O advogado dele foi consultado se Marcos Valério faria a colaboração. Ele disse que não, mas, como sabemos, o processo já estava findo. Entendi. Já tinha transitado, enfim, o Supremo já tinha dado a última palavra por maioria de votos, condenados, condenados, absolvidos, absolvidos, e foi cogitada a possibilidade de Marcos Valério realizar uma colaboração premiada.
E na prática, doutor, é formalizado um termo e nesse termo existem as especificações, olha, dependendo do nível, porque existem requisitos também. Você, além de delatar situações, fatos que eram desconhecidos, você também, de uma certa forma, existe a necessidade de você recuperar ou ajudar a recuperação dos proventos decorrentes do dano, do crime praticado. Sim. É formalizado um termo, esse termo ele tem que ser avalizado previamente pelo juiz, ele fica exposto, ele é sigiloso? Sim. O que ocorre? A colaboração premiada ela pode ser proposta tanto pelo acusado ou investigado, certo, ou condenado no caso, né? Pode ser proposto ao acusado pelo delegado, pode ser proposto pelo Ministério Público, né, no caso estadual ou federal. O requisito essencial da colaboração premiada é que esta colaboração, ela necessariamente precisa identificar a hierarquia da organização criminosa, certo, porque é importante a gente frisar. Integralmente? Então, já começa por aí a primeira questão. Não necessariamente a lei é omissa com relação a isso, certo, e não se exige a hierarquia completa da organização. tá. Que é importante nós deixarmos claro, Daniel, que a Lei 12.850, onde é prevista a colaboração, bem como a infiltração de agentes policiais, bem como escutas ambientais, enfim, e outros meios ocultos de prova, é a lei que visou apontar, esclarecer o que vem a ser uma organização criminosa. Certo. Coisa que não tinha até então na nossa legislação. A Lei 9.034, que era a lei anterior, Lei de Organização Criminosa, das organizações criminosas, não denominava o que era organização criminosa, ou seja, Daniel, o legislador fez uma lei que não denominava aquilo. É muito interessante. Eu costumo dizer aos alunos, é como se o pedreiro fosse fazer o muro, mas ele não levou o cimento. É verdade. É uma coisa essencial, não levou o cimento. A 12.850 cumpriu essa função, denominou o que vem a ser organização criminosa e dentro desses meios ocultos de prova e de investigação, no caso colaboração, trouxe alguns requisitos. Um deles é identificar a hierarquia da organização criminosa, tá, recuperar parte ou a integralidade dos proventos, do dinheiro acumulado no crime cometido. Uma outra questão também, aí depende do crime, se for uma extorsão mediante sequestro, por exemplo, a recuperação da vítima viva, a integridade física da vítima, e esse é um outro requisito também. E pode ser proposto, tanto pelo Ministério Público quanto pelo delegado, é redigido um termo, tá, e esse termo, que é assinado, no caso, pelo promotor, pelo acusado, acompanhado de seu defensor sempre, certo, esse termo é submetido ao juiz. E o juiz pode homologar ou não. Sim, mas nesse termo não fica imediatamente... É que assim, tem perguntas aqui ao vivo, mas eu estou muito curioso em relação a essa história. Só para eu não ficar... só para eu matar a minha curiosidade. Sim. Esse termo, ele já estabelece o abatimento de eventual pena, e se ele fica em sigilo em razão dos outros réus do processo também. Sim. Esse termo ele é sigiloso até o oferecimento da denúncia. Tá. Após o oferecimento da denúncia, as partes, né, todos os envolvidos no jogo processual, no processo penal, têm acesso ao termo de colaboração, todos. Entendi. É evidente que, na prática, Daniel, todo esse processo corre em segredo de justiça. Certo. Ou seja, somente para os colegas que não são do direito, somente aqueles que têm procuração no processo é que terão acesso. Não é qualquer um do povo que poderá olhar o processo. Mas, após o oferecimento da denúncia, o termo é publicizado às partes do processo. Legal, interessante. E agora vamos à pergunta da Tânia, do bairro Cerâmica. Ela quer saber o seguinte: o delator pode pedir qual benefício quer em troca da delação? Então ele tem a opção? Sim. Ele pode pedir. O problema, a questão principal, que já é um grande debate que envolve a colaboração premiada, é se o juiz homologará ou não. Porque colocamos a seguinte situação, Daniel. Eu sou réu em um processo,
Certo. e aceito fazer uma delação, uma colaboração premiada. E eu falo, olha, o líder da organização era o Daniel. Era o Daniel por causa disso. Ok. Identificaram o Daniel, identificaram o Ed, que está ali operando a nossa noite, enfim. Mas lá na frente, digamos que o juiz homologue, mas lá na frente eu me retrato. Sim. Porque é previsto uma possibilidade de retratação. Fala, não, na verdade não era o Daniel o líder da organização criminosa. E aí, isso terá que ser extraído, essa parte deverá ser extraída do processo. Aí eu te pergunto, Daniel, e pergunto aos colegas que nos assistem nessa noite. O juiz que leu o termo redigido, eu falando que o Daniel era o líder da organização, quando ele for julgar o Daniel, ele vai esquecer que o Yuri falou que o Daniel era o líder? É complicado, né? Ele não vai esquecer isso, porque ele não é um computador. A gente tem que Sim. superar os reducionismos Ficou cartesianos. no ar, né? Independente de qualquer coisa, ficou no ar. Claro, ou seja, ele vai fazer um exercício psicológico e técnico de provar de outra maneira que foi você. Sim. Que você é o líder da organização criminosa. Ou seja, a delação da forma como ela é feita, Daniel, ela é muito questionada, não somente nos aspectos éticos, mas também em pontos técnicos aí que podem causar inúmeras injustiças. Entendi. A gente fala muito na questão da delação premiada, até em razão dos acontecimentos nacionais. Ontem, que foi domingo, tivemos uma passeata no âmbito nacional, em que as pessoas, de certa forma, houve ou bastante gente apoiando a questão da Lava Jato. Uhum. Eu não sei se o senhor está acompanhando essa de um modo geral, na mídia, se está acompanhando e se pode falar um pouquinho para a gente como é que está sendo esse sistema da delação premiada? Se estão respeitando a tramitação, se está sendo feito de uma forma, claro, diante das informações que o senhor tem. Sim, sim. Não tecnicamente, objetivamente, analisar o processo não é o caso. Uhum. Mas de uma forma em geral, você pode falar para a gente? Conhece? Olha, é evidente, Daniel, que o brasileiro, ele vem demonstrando uma insatisfação com relação às instituições e que o modelo representativo da nossa política precisa ser reformulado. Certo. É evidente isso. Com relação à Lava Jato especificamente, que hoje tivemos 3 condenações, né, com relação à Lava Jato, a delação ela começou com um membro, com um doleiro, que passou para que logo em seguida foi um ex-executivo da Petrobras, formulou, ou melhor, aceitou o acordo de delação, Certo. de colaboração, e foi seguindo. Hoje nós temos aí em torno de 20 acordos de delação, tanto é que já saiu do setor do petróleo e já foi para o setor de energia. É verdade. O brasileiro cansado com um histórico de impunidade, isso também é uma questão histórica do Brasil, com relação ao nosso país, enfim, a uma democracia que vem se construindo aos poucos, ele tem uma tendência a aplaudir a colaboração premiada e também a atitude do juiz Sérgio Moro. Sim. Mas o que acontece? Nós temos, por exemplo, um ponto da 12.850, da lei que traz a colaboração premiada, que diz que a imagem, a identidade, a voz, o que foi dito pelo colaborador, será mantido em sigilo. Sim. Ah, mas ele pode abrir mão do sigilo? Com certeza pode. Mas muito do que é veiculado na mídia, será que seria interessante de um executivo que tem uma vida de 40 anos aí de mundo de negócios Expor dessa forma? ser exposto dessa forma? Ou seja, então alguém veiculou de forma indevida ou alguém tinha um interesse em distribuir o conteúdo desse material. Sim. Então, Daniel, eu penso que alguns pontos da nossa justiça, da nossa forma de produzir prova precisa ser melhor formulado no nosso país e a colaboração premiada é uma delas. Entendi. Porque senão vira um direito penal do espetáculo. É verdade. Bom, doutor, a gente vai a um rápido intervalo, mas esse assunto está interessante. A gente volta para falar um pouquinho da Lava Jato. A gente vai a um rápido intervalo e já volta.
As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho de delação premiada, a gente também entrou na Operação Lava Jato da Polícia Federal. E o nosso convidado é o Dr. Yuri Félix, que é especialista em Direito Criminal. Doutor, a gente estava falando um pouquinho de delação premiada, falamos da Operação Lava Jato. Eu acredito, pelo menos no meu ponto de vista, eu como advogado também, eu tenho duas visões. Eu tenho a visão pessoal, em relação a tudo que está acontecendo, e eu tenho a visão profissional. Em alguns pontos, eu concordo, eu discordo, aliás, profissionalmente, mas eu concordo socialmente, moralmente, como cidadão. Sim. O senhor faz essa diferenciação e pode dizer pessoalmente, tecnicamente, o que o senhor está achando da Lava Jato? Olha, pessoal, suposição, tá? Meu ponto de vista. Em alguns casos, pessoalmente, falo, poxa, super legal, eu acho que é assim mesmo, pelo menos a gente passa o país a limpo, é uma forma de eliminar esse tipo de corrupção e tal. Em outros pontos, tecnicamente, eu entendo que houveram excessos. O que o senhor fala a esse respeito? Sim, Daniel, eu acho muito tranquilo responder isso pelo seguinte, um lado positivo dessa operação é que nós precisamos reformular a forma como são feitas as licitações nesse país. Então, nós como cidadãos, você que nos assiste por todo o Brasil e todas as entidades desse país precisam pensar algumas coisas essenciais da democracia. Financiamento de campanha. Se nós olharmos o fundo de todas essas questões, isso se encontra diretamente atrelado à forma como são feitas as campanhas nesse país. Sim. Então nós temos que pensar um novo modo de fazer licitação, como os países no exterior fazem licitação, como eles fazem. Porque no exterior, evidente que desvios acontecem, mas a licitação, pelo que a gente já pôde observar, licitação em países da Europa, por exemplo, nós temos um seguro que cobre o estado de coisas desse tipo. Olha só. Temos um seguro de uma empresa privada. Então, Daniel, a empresa privada vai ter todo o interesse em fiscalizar Sim. aquela empresa e aquele certame licitatório, porque se der prejuízo, quem vai pagar é ela. Não vai ser você que nos assiste, eu e você, Daniel, que vamos pagar do nosso imposto. Sim. Então, precisamos reformular a forma como são feitas os certames licitatórios no nosso país. Financiamento de campanha, faremos financiamento exclusivamente público? Faremos com doações pessoais? Como será feito? Vamos deixar do jeito que está? Do jeito que está um pouco complicado. Está demonstrado isso. Então, do ponto de vista de um aperfeiçoamento democrático, eu avalio como muito positivo. Isso dando uma opinião como um cidadão, enfim, como uma pessoa que acompanha a pauta política do nosso país. Do ponto de vista jurídico, eu sempre tenho um certo receio com relação à delação. Sabe por quê, Daniel? O que acontece? O Estado, ele conta com centenas, ou milhares até, de agentes policiais por todo o país. Certo. Na esfera estadual e federal, nos estados e na federação. O Estado, ele detém acesso a todas as movimentações bancárias e de todo o sistema financeiro de todos nós do país inteiro e até do exterior. Através do COAF? Através do COAF, através do Sisbacen, através da Receita.
ele tem todos os órgãos. E se nós olharmos, por exemplo, a Lei Complementar 105, que fala de sigilo bancário, o compartilhamento de informações E desses órgãos, né? entre CVM, Receita Federal, Polícia Federal, não é entendido como quebra de sigilo bancário, ou seja, você pode ter as suas informações de cartão de crédito compartilhadas por todas essas instituições de forma administrativa, tranquilamente. Isso foi o que ficou assentado aí na nossa prática jurídica. Ou seja, Daniel, o que eu quero dizer? O Estado tem acesso a todo esse tipo de aparato. Só que o Estado chega um belo dia e fala assim, olha, a gente é incapaz de pegar certas pessoas e certos crimes. Então a gente precisa fazer um conchavo aqui, fazer um consórcio entre pessoas que querem se entregar, porque a gente precisa de uma forcinha. Então, Daniel, muitas vezes a colaboração premiada é um atestado de incompetência do Estado policial. É verdade. É um atestado de incompetência, porque se ele usasse de todos os recursos que ele tem acesso e disponibilidade, ele ainda precisaria fazer o acordo de delação? É complicado. E aí, Daniel, o que acontece? A pessoa faz um acordo de delação prevista na 12.850, onde o juiz pode até promover um perdão judicial ao indivíduo que delata. Como é que você que dá aula, Daniel, ou como é que você vai explicar para o seu filho que aquele cara que cometeu um crime junto com aqueles outros que foram delatados, ele não deu nada para ele, saiu pela porta da frente, teve um perdão judicial ou ficou 6 meses preso? Como você vai explicar isso? Então, esse é um efeito da colaboração premiada. Entendi. Você citou a questão da licitação. Meu ponto de vista, a licitação é ruim para todos os lados. Primeiro, para o poder público, é ruim porque trava muito o sistema. O funcionamento de uma cidade, de um estado, de um país, é um sistema muito fechado. Mas ele é tão fechado que ele abre brechas para as coisas ilegais. Então, para você fazer atuar de uma forma correta, ele te fecha as portas. Mas para fazer coisa errada, para desviar dinheiro, ele te proporciona. Então o cara vai lá, então eu não estou conseguindo aqui fazer por dentro, então vamos fazer uma composição entre os concorrentes e assim a gente joga o preço lá em cima e por aí vai. Eu concordo, o sistema licitatório hoje, ele é totalmente errado. Ele fecha a porta que deveria estar aberta, que é a porta de fazer as coisas de forma mais ágil, e abre a porta que não deveria deixar aberta, que é fechar o sistema para desvios de dinheiro público. Mas, infelizmente, é o nosso sistema e isso vai saber lá quando vai ser aperfeiçoado. E, doutor, continuando aqui, tem uma pergunta da Tereza Miuta, de São Bernardo. Ela quer saber o seguinte: o delator pode participar de algum programa de proteção de testemunha se ele corre risco de vida? Então, existe algum programa de proteção a essa testemunha? Sim, ele pode ser inserido no programa de proteção à testemunha, programa previsto na Lei 9807. O problema, Daniel, que eu costumo até contar para os colegas, para os alunos, né, de forma até pitoresca, que o Estado fez, né, constituiu uma casa de proteção à testemunha, onde abrigava algumas testemunhas. Só que tinha a casa e, para os colegas de todo o Brasil ficarem surpresos, na entrada da casa, Daniel, tinha uma placa escrito Casa de Proteção à Testemunha. Aí fica difícil. Aí realmente beleza, fica difícil. Né? Mas o colaborador, né, o delator, sim, poderá integrar o programa de proteção à testemunha, ele, bem como sua família. E nessa situação, na prática, não sei se o senhor conhece, existiam delatores que queriam ir para essa casa? Porque é um pouco complicado, né? Bem complicado. É que muitos que fizeram uso do programa de proteção à testemunha, Daniel, fizeram uso antes mesmo da Lei 12.850, porque são pessoas que tinham algum envolvimento com o tráfico de drogas. E que foram obrigados, viviam em comunidade, enfim, conheciam a forma de funcionamento da organização criminosa e fizeram uso, sim, do programa de proteção à testemunha, mudando toda a sua vida. Mas, especificamente, conheço a casa, mas não conheço pessoas que tenham frequentado, que habitaram nesta casa, não conheci. Porque é meio, desculpa, mas a piada, mas é meio de português, né? Porque você fala que, olha, é uma casa de
testemunhas e tal. Sigiloso. Então tem que ser discreta a coisa. Tem que ser discreto. O cara coloca uma placa. Acho que é para falar assim, olha, o governo está participando, Sim. está atuando. É um pouco estranho, né? Sim, não, totalmente. Eu costumo dizer para os colegas, sem querer dar ideia para ninguém. Mas se soltar uma bomba nessa casa, Daniel, você acaba com pelo menos uns 100 processos aí do foro. É verdade, é verdade. E, doutor, esse sistema de delação premiada, ele é permitido em qualquer tipo de crime? Não. A lei, ela traz os crimes específicos, são crimes dolosos, né? Tá. Crimes com pena de reclusão, porque nós temos crimes que têm pena de detenção. Na lei de licitações, por exemplo, temos diversos crimes licitatórios que trazem pena de detenção. Aí tem a diferença de reclusão e detenção, mas são crimes, basicamente são crimes dolosos, crimes com pena de reclusão. Essa já é um corte que cabe a mesma crítica que foi feita, Daniel, por ocasião, na década de 90, 1996, por ocasião da edição da Lei de Interceptações Telefônicas, Lei 9296, que à época se dizia que a lei era muito abrangente, e que, enfim, um furto, evidentemente, o furto só cabe na modalidade dolosa, poderia ser objeto de uma interceptação telefônica. E aí toda a discussão que advém disso. Acredito sim que nesse ponto também o legislador poderia ter filtrado um pouco mais, porque existem condutas que estão atreladas umas às outras. A lei diz que a colaboração premiada ela será utilizada somente em crimes da organização criminosa. Só que a organização criminosa, ela pode cometer crimes desde tráfico, contrabando desse caminho, até mesmo eventualmente pode acontecer um estupro, por exemplo. Entendi. Por um membro da organização criminosa. E aí, esse estupro será objeto da colaboração? Se esse estupro for objeto, estiver no bojo da colaboração do delator, essa prova é idônea para processar e julgar o crime de estupro cometido por esse membro da organização criminosa? Ah, mas o crime de homicídio, mas o crime de homicídio, a motivação dele era uma disputa com outra organização criminosa, ou é porque ele não gostava do vizinho dele que estacionou o carro na porta da casa dele e ele, membro da organização criminosa, foi lá e deu uma facada no vizinho? É tudo muito complexo, né? E tudo tem que tomar muito cuidado. Em relação a essa questão da delação premiada, muitas vezes, pelo que eu estou acompanhando da Lava Jato, muitas vezes ou as pessoas questionam, dizendo, olha, mas o juiz Sérgio Moro, ele está tomando algumas decisões, até de prisão preventiva, baseado único e exclusivamente na delação premiada. Isso é possível, tecnicamente falando, isso é permitido? Porque bastou o cara falar, olha, estava envolvido o diretor de determinada empresa. O juiz já está com base única e exclusiva nessa prova. Ele está determinando a prisão preventiva ou provisória, não sei. Isso é permitido? Ô Daniel, um pouco antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer uma consideração, que é a seguinte. Muitos colegas, podemos falar aqui abertamente, porque foi veiculado em diversos meios de comunicação, colegas advogados apontaram que havia uma prática dentro da Operação Lava Jato que era a seguinte: decretava-se uma prisão temporária, porque tem a diferença de prisão temporária para prisão preventiva. A prisão temporária, no caso desses crimes, ela é de 5 dias, renovados por mais 5 dias. Decretava-se uma prisão temporária de até 5 dias, e nesses 5 dias ficava-se na cabeça do investigado: faz o acordo de delação com a gente que nós vamos te liberar. E aí, para quem nunca entrou numa delegacia na vida, ô Daniel, e tem 25, 30, 40 anos de empresa, de construtoras, ficar 1, 2, 3 dias demora um pouco para passar do que os nossos 30 minutos tão agradáveis aqui. Sim. E aí, faz o acordo de delação com a gente que a gente libera. E nisso ia minando o psicológico do investigado. 5 dias depois, digamos que ele não fez. Então nós vamos renovar, já que você não colabora com a gente. E aí mais 5 dias, faz o acordo de delação com a gente. Digamos que 5 dias depois, ou seja, 10, ele não fez. Então nós vamos pedir a conversão da temporária para a preventiva.
E isso, segundo dizem, segundo vários colegas ligados diretamente à operação, isso foi uma prática recorrente e que, inclusive, um procurador da República atuante na operação disse que algumas prisões temporárias deveriam ser decretadas para motivar os investigados a colaborar. Isso foi dito textualmente, todos podem acessar isso pela internet. Foi dito textualmente. Então, eu entendo que, primeiro, prática abusiva, indevida e inquisitória. Sim. Dito isso, eu entendo que a fala de uma pessoa, exclusivamente de um colaborador, não é algo idôneo a decretar uma prisão preventiva. Evidente, tivermos mais elementos, escutas ambientais, interceptações telefônicas, extratos bancários, aí é outra história. Sim. Mas a fala isolada de um indivíduo que com certeza tem interesse, pois sabe que sua pena será reduzida, Certo. não é suficiente. Muito... Tá certo. Doutor, conversa muito boa, papo muito agradável. Se pudesse, a gente ficava aqui muito mais. Com certeza. Mas está chegando ao fim. O senhor tem alguns segundinhos aí para se despedir do nosso público. Sim. Eu quero agradecer a você, Daniel, mais uma vez e destacar o relevante trabalho que você desenvolve aqui na Web TV São Caetano. Agradecer os colegas aqui que sempre nos atendem muito bem e deixar um abraço a você que nos assistiu no dia de hoje e sempre aberto ao debate dos temas mais relevantes do nosso país. Muito obrigado, uma boa noite, um grande abraço. Mais uma vez, obrigado, doutor. Obrigado a todos que assistiram e acompanharam o programa Dias Melhores. A gente fica por aqui e volta na próxima segunda. Um abraço a todos. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta.